O senador Ciro Nogueira, nós mostramos ontem aqui, se reuniu com a Legend Investimentos, um grupo de investidores ligados ao BTG Pactual. Esse foi um encontro em São Paulo. E aí são pessoas que têm recursos para fazer investimentos. E ele falou, e esse encontro foi gravado. Na verdade, vazou um áudio dessa reunião, que foi uma reunião fechada. O ICL Notícias teve acesso a esse áudio. E nós divulgamos ontem um trecho que repercutiu no dia de hoje aqui no Piauí. É o trecho em que o senador Ciro fala com os investidores sobre o projeto do governo federal de isentar de imposto de renda quem recebe até R$5.000 por mês. E, para promover esta isenção, tributar, cobrar imposto de quem ganha a partir de R$50.000 por mês. Bom, ganhar R$50.000 por mês é a rotina desse grupo que estava reunido com o senador Ciro no dia de ontem. Então, preocupados com essa tributação, esses investidores questionaram o senador Ciro sobre a posição dele a respeito do projeto de isenção e tributação de quem ganha mais de 50 mil. Vamos ver o que ele disse. Que consta quais são os pilares dessa proposta? Aqui está todo mundo taxado nos acima dos 50 mil, então não tem uma redação. Como o parlamentar votar contra a isenção para quem ganha R$5.000. Não tem como. Nós temos que ver a questão da compensação. Essa é a modificação, a proposta que nós vamos fazer. A proposta que, inclusive, foi feita no dia de hoje é aumentar esse piso de 50 para 150 mil. Tributar quem ganha a partir de 150 mil por mês e não quem ganha a partir de 50 mil, como proposto com o governo, o que, como dito ali por uma das mulheres presentes, afetaria todo mundo que estava ali, que ganha mais de 50 mil por mês. Vai continuar. 150 mil não resolve, não. Para eles ali. Não resolve, não, Ananias. Capaz é de prejudicar mais ainda eles, porque os de 150 vão pagar ainda mais. Eu queria ter esse problema, né, Dayana? Eu queria estar ali envolvido nesse problema dos 50 mil. Eu também acho que gostaria. Não resolve, não, né? Ameniza para alguns, mas não resolve. E aí também no encontro tem outros áudios. O senador fala sobre o impeachment de Lula, diz que não é possível fazer o impeachment de um presidente com 30% de aprovação, que foi feito com a Dilma porque ela tinha 9%, ou seja, mostrando que o que define o impeachment não é se o gestor cometeu algum crime ou não, é se ele tem apoio popular ou não, porque a intenção de tirar sempre vai ter. O Brasil tem um viés de impeachment. Tivemos impeachment de Collor, impeachment de Dilma, outras tentativas de impeachment. Bolsonaro recebeu dezenas de pedidos, Lula também. A gente tem esse viés. E quando o presidente perde o apoio popular, ele sofre impeachment. Mas, sem apoio popular, Ciro sustenta que não é possível fazer. Também fala outras questões. E aí, essa proximidade de Ciro com esses nomes do mercado, essa discussão sobre impeachment, sobre como mudar a proposta do governo de isenção, soou dentro da base do governo, de aliados do presidente Lula, como uma articulação para seguir enfraquecendo o governo. O senador chega a dizer que o Congresso vai continuar fazendo seu papel. E o que a gente está vendo de papel no Congresso até agora é enfraquecer o governo, surgir ali como uma barreira para avanços do governo Lula. E a repercussão veio de quem? Vocês chutam quem respondeu o senador no Piauí? Ciro? Onde me pegou? Vocês fazem ideia? Quem poderia responder o senador Ciro? Algum secretário do Rafael? O secretário Chico Lucas. No Piauí. Põe aí a cartela. O que foi que disse Chico Lucas, Alessio? O senador Ciro Nogueira representa a elite mais mesquinha e, por não conseguir no voto, quer chegar ao poder pela via do golpe mais uma vez. França, você que acertou.
Chama atenção, não, Chico Lucas, partir para esse posicionamento. Isso, inclusive, é um dos secretários cotados, né, para ser o vice de Rafael Fonteles na chapa do ano que vem. E, Ananias, o que se percebe é que, por mais que você veja aliados da base governista acenando para o senador Ciro Nogueira, até mesmo sinalizando para a possibilidade de voto, e até mesmo prefeitos, quando se trata de Rafael Fonteles, ele se empenhará e muito para que Ciro não conquiste a reeleição. A informação que se tem de bastidor é que o governador Rafael Fonteles não quer diálogo com Ciro Nogueira. Quando você vê um auxiliar dele rebatendo Ciro Nogueira nesse nível que o Chico Lucas rebateu, é porque o Chico Lucas ele sabe muito bem. E não é qualquer auxiliar, a postura, né? Não é qualquer auxiliar, ele sabe muito bem qual a posição do governador Rafael Fonteles. Então, eu diria, Ananias, que essa posição do Chico Lucas também pode ser vista como uma posição do próprio governador do Piauí. Chico Lucas fala muito próximo, né? Do que pensa o governador Rafael. Seria esse mais um caso? Kátia D'Ângeles. Eu acho que a história de assim, usar esse nome elite, é que eu vou fazer uma análise assim, um pouco menos, acho que até política. Usar esse nome elite hoje para a gente é um tanto quanto complicado, né, em relação a... Mas aí, entre os dois personagens do embate, ele cabe totalmente na boca de Chico Lucas, por sua origem, por sua história, de onde vem, como chegou, onde chegou, né? Ele pode realmente usar o nome elite para se referir ao senador Ciro Nogueira. Eu acho que, assim, eu vejo muito... Cabe? Cabe demais. Da boca de Chico Lucas. Por quê, Kátia? Pela história de Chico Lucas e a história de Ciro Nogueira. Por as conta... origens. Então, não, ele usar esse nome de que... eu pensei que você estava se referindo ao ponto do Chico Lucas sempre se apresentar como antagonista do senador Ciro. Sim. Isso foi na eleição de 22, foi na eleição de 24, vai ser na eleição de 2026. Talvez outro nome, talvez outro... E exatamente. E aí, se o embate for esse, alguém que representa uma parcela da população que não pode ser colocada como elite, apesar de hoje ocupar um cargo e tudo, Chico Lucas é o nome correto. Você acha que ele não é elite, não? Chico Lucas? Em embate com Ciro Nogueira? De forma alguma. Vamos olhar as origens, é isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, foi a pessoa certa com o discurso certo. Encaixou. É isso que eu quero dizer. Deu liga. Funcionou. Exatamente. Cola, esse aí cola. Exatamente. As pessoas entendem. Vão entender. Pode dizer, Danilo. Você tá tentando chegar lá. Você vai... Não, você vai ele chegar. entendeu o que eu Não, quis entendi, dizer. eu entendi. E quem está me escutando... Ele tem lugar de fala para falar. E conhece a história. Exatamente. Talvez, e vou dizer, talvez outro petista não pudesse falar a mesma coisa com... É porque quem olha o Chico Lucas hoje, ele diz, não, ele é de elite. Mas aí você puxa a origem. A origem, conheça a origem dele para saber. Ele chegou... E compare com a do Ciro, aí você vai entender. Então, assim, tá tudo certo aí, né? Em discurso para discurso. Outro entendi, petista... Outro petista, você entendeu até demais. Você outro já petista, além. embora filiado ao PT e tal, etc., não teria o mesmo respaldo. Alex. Não, eu já acho aí que é uma virada de chave, né, nesse momento da política. Eu não tinha visto recentes declarações do Chico Lucas nesse sentido. E eu acho que a virada de chave do ponto de partida de que ele deixa a função de secretário nessa declaração para a função de político, né? Político filiado ao PT, importante lembrar que ele é filiado agora ao Partido dos Trabalhadores, é colocado, como o Francis disse, também nessa condição de vice, mas eu lembro que o nome dele já foi especulado também para a candidatura ao Senado. Então, assim, são situações antagônicas que, como a Ananias coloca, são perfis diferentes, a Cátia lembra bem agora também, que é uma situação política mesmo. Eu tiro da questão até de administrativa ali, de Rafael Fonteles, para essa questão política. A visão política que ele tem para o próximo ano começa a se manifestar de uma forma política, né? A primeira fala que eu vejo dele nesse sentido, pelo menos nesse passado recente, principalmente sobre Ciro Nogueira, eles já tiveram alguns embates nas eleições passadas, mas nessa costura de 2025 para cá, que se trata tanto da eleição para o Senado, é a primeira declaração
Então eu coloco aí nessa conta bem política mesmo, o posicionamento político dele daqui para frente. Ontem eu fiz um questionamento aqui, não lembro para quem foi. Diante do que a gente viu o senador Ciro falar, inclusive sobre uma situação irreversível do presidente Lula em termos de popularidade para 2026. O senador cravou nesse encontro que Lula não se recupera, não se reelege até 2026, não vai se reeleger e que a oposição vai ganhar a eleição. E aí eu questionei, é esse o senador Ciro que petistas do Piauí estão se aliando para a eleição de 2026? É o mesmo senador Ciro? É o mesmo PT? E aí hoje aparece essa fala de Chico Lucas. E aí eu arremato com você, Kátia. Ele se posiciona mais do que petistas que não criticam o senador Ciro. Criticam o senador Ciro. Mas, e aí ele que também... que se mostram de aliados do senador Ciro, ele que admitem o voto em Ciro. Também, aí mais uma razão. Ele faz isso porque está num lugar, hoje, ele não está... Ele não vai concorrer, sim, né? Em teoria, né? Ele não vai pleitear ali um cargo e está num lugar, vamos dizer assim, mais cômodo para fazer essa crítica do ponto de vista político, né? De fazer esse antagonismo. Ganhar a eleição é isso. Você tem que ter o adversário correto também. Se você estiver enfrentando o adversário errado... Sim. Eu fico imaginando o que petistas como a Regina Souza e o próprio Wellington Dias sentem quando vem um parlamentar do PT ou um prefeito do PT sinalizando um voto no senador Ciro Nogueira. Porque não por essa declaração apenas, mas se fizer um exercício de memória para um passado recente, você vai recordar, por exemplo, que o senador Ciro Nogueira disse que o Wellington Dias foi um câncer para o estado do Piauí. Nessas palavras, Ananias. Então, é até difícil imaginar que um petista filiado à legenda, e há petistas que estão há décadas no PT, filiados ao PT, que vêm sinalizando voto em Ciro Nogueira, é difícil imaginar que o partido vai aceitar que esse parlamentar, esse deputado, anuncie a adesão ao senador que disse que o Wellington Dias, que é uma das figuras mais importantes do PT aqui no Piauí, é atual ministro do governo sim, Lula, foi um câncer para o Estado. É, muito forte, né? Eu não gosto, assim, quando põe câncer no meio, uma doença tão... Ananias, e só sobre essa questão de ser ruim, irreversível...